pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre o movimento dos corpos. Agora nós vamos falar sobre duas grandezas físicas muito importantes no que diz respeito ao movimento dos corpos, certo? Que é justamente o impulso, bem, e a quantidade de movimento, certo? São duas grandezas físicas, né, que me dão uma interpretação muito melhor sobre várias situações que estão relacionadas com o movimento dos corpos, certo? Eu acho que eu já falei, né, em situações anteriores que é diferente você jogar, por exemplo, um pincel como esse na parede com uma velocidade, certo? E jogar e um corpo, por exemplo, de massa muito maior atingir a parede com a mesma velocidade, certo? Ou seja, a velocidade do corpo, né, a velocidade que o pincel vai atingir a parede, não vai deformar a própria parede. Mas se for, por exemplo, um caminhão com a mesma velocidade, né, a gente já vai verificar que a parede ela vai deformar, certo? Vai ocorrer alguma espécie de, né, vai de alguma forma, né, quebrar a parede, né, ficar rachada, vai acontecer alguma coisa a nível de deformação, certo? Então veja que em algumas situações podemos interpretar que a velocidade não é a única responsável por uma situação ou outra acontecer, certo? A gente tem que envolver aí a massa, né, do sistema, ou propriamente dito, velocidade de movimento, certo? E o tempo que leva, por exemplo, para uma força ser aplicada sobre o corpo também pode promover várias interpretações, né? A gente já está falando do impulso, né? Então, o exemplo mais tradicional que nós temos é justamente, por exemplo, o pessoal que joga basquete, que joga, né, voleibol, certo? Eles têm que aplicar um impulso muito grande para poder eles saltarem, né, uma altura maior possível, certo? Então, dobrar o joelho o máximo possível para impulsionar faz com que ele atinja uma altura maior, certo? Então, durante o desdobramento do joelho, você está tendo aí um tempo maior para a ação de uma força, certo? Que o atleta está aplicando de baixo para cima, tudo bem? Então, em outras situações também a gente pode envolver o impulso, né? O próprio carro também tem um certo impulso quando você vai lá acelerar, certo? Quando você aplica, né, uma aceleração no carro, você está demorando bastante a ação da força, né, sobre o motor do carro. Na verdade, você está gerando uma força de arranque ali com um certo tempo, certo? Esse impulso, né, me fornece ali, gera uma aceleração inicial para o movimento do carro, tudo bem? Então, várias interpretações, vários fenômenos físicos a gente pode interpretar com mais informações possíveis ali, através dessas duas relações, dessas duas grandezas físicas, tudo bem? Veja, através da segunda lei de Newton, podemos interpretar duas grandezas físicas vetoriais, muito importantes na interpretação do movimento dos corpos, certo? A gente tem que destacar aqui também que são grandezas vetoriais, tá? Tanto o impulso quanto a quantidade de movimento, tudo bem? Certo? E então a gente pode pensar, por exemplo, em direção e sentido para essa grandeza física, certo? Impulso está relacionado com o tempo que uma força resultante está sendo aplicada sobre um corpo. Vamos pensar aqui, né? Um corpo qualquer. Vamos pensar uma força F está sendo aplicada sobre o corpo, certo? Vamos pensar também que essa força ela continua agindo sobre o corpo até chegar a um certo
uma certa posição aqui, certo? Isso levou um certo tempo T, tudo bem? Então veja, o que seria o impulso propriamente dito? Porque aqui no caso eu estou considerando somente a ação de uma força, certo? Mas o impulso ele é interpretado como produto da força resultante pelo tempo que levou para essa força resultante agir sobre o corpo. Então, tempo e força me dá, no caso, em valores numéricos aí, o próprio impulso, né, do movimento, tudo bem? Existem situações em que a gente pode relacionar o impulso, como eu já expliquei para vocês, no basquete, né, os atletas eles costumam se impulsionar também para saltar, para defender a bola ali o mais alto possível, certo? Ou então eles pulam para ter uma dimensão melhor para jogar dentro da cesta, né? O pessoal do voleibol também tenta se impulsionar melhor, aplicando uma força de baixo para cima com o maior tempo possível. Os tackle boys, por exemplo, quando há uma ação de uma força ali, quando a bola vem, né? Não sei se é tackle ball o nome do esporte, tá, pessoal? Mas quando você rebate a bola, você tem um impulso mínimo possível ali, certo? Impulso mínimo possível. Mas há um impulso, né, que vai provocar uma certa aceleração, né, para a bola. Então, várias situações a gente pode envolver o impulso. Basta pensar ou identificar a ação de uma força e o tempo que levou para a ação dessa força acontecer, certo? Se você conseguir identificar um ou outro, na verdade os dois, né, você pode relacionar com o impulso, tá certo? E é definido dessa forma, tudo bem? O que seria a quantidade de movimento? Vou pensar aqui, ó. De movimento. Quantidade de movimento está relacionado com com o produto, vou colocar diretamente com o produto da massa com a velocidade do corpo. O corpo. Em muitas situações, certo? É o que eu acabei de explicar, né? Diferente um corpo como esse aqui, o pincel, né? Ser lançado na parede com uma velocidade e com a mesma velocidade um carro atingir essa parede, né? Então a gente vai notar uma deformação, claro, para o corpo de massa maior, certo? Então nas estradas, por exemplo, é muito importante, né, que você tenha consciência da quantidade de movimento dos corpos, certo? E que essa quantidade de movimento ela vai ser tanto menor quanto menor a velocidade, certo? Então por isso que muitas das vezes é muito necessário, é extremamente necessário, pessoal, quando você está diante ou próximo de acontecer um acidente, por exemplo, de trânsito, você frear imediatamente, certo? Porque você freando diminui a velocidade,
e consequentemente diminui a quantidade de movimento, certo? E essa quantidade de movimento ela está relacionada com consequências, certo? Consequências após o movimento do corpo, certo? Consequências que estão relacionadas a deformações, né? De alguma forma, como é que se pode dizer? Com a integridade do material ali, certo? Ele pode se deformar, ele pode, né? De alguma forma, como é que se pode dizer? Tá bem relacionado com a questão da deformação, tá? Então, a questão do dano material, exatamente essa palavra, a questão do dano material está muito relacionada com a quantidade de movimento, tá? Certo? Então vai ocorrer deformações, vai ocorrer, no caso, rompimento entre ligações iônicas ali do material, de alguma forma a configuração do material irá mudar, certo? E isso está muito relacionado com a quantidade de movimento. Depois, quando você tem um acidente, quando você verifica um acidente, certo? Ocorre uma deformação muito brusca no carro, por exemplo, pode ter certeza que o carro ele estava com grande quantidade de movimento, certo? Não somente com muita velocidade, mas com grande quantidade de movimento. E, geralmente os carros eles são muito pesados, né? Um carro, né, de baixo porte assim já é muito pesado, certo? Imagina um caminhão, uma carreta, certo? Então, quando você, no caso, se alguém estiver diante de um acidente ou próximo de acontecer, né, para estabelecer o menor dano possível, o menor dano material possível, certo? É importante que você freie imediatamente, não tente se esquivar, certo? Tem que frear o móvel, tudo bem? Carro, moto, tem que frear, porque você diminui a quantidade de movimento, possivelmente, né, o dano vai ser menor, pode ter certeza disso, certo? Veja, a quantidade de movimento ela é dada pelo quê? Vou apagar bem aqui, tá? É dado pelo produto da massa com a velocidade do corpo, tá? Então veja, vou desenhar aqui novamente o corpo está com uma certa velocidade, né? E outro corpo está com a mesma velocidade, só que um corpo maior, por exemplo. Vou pensar no corpo maior aqui com a mesma velocidade. Vou chamar velocidade 1, velocidade 2, certo? Eu vou dizer que velocidade 1 em módulo são iguais, tá? Opa, aqui. Em módulo, velocidade 2 é igual a velocidade 1. Tudo bem? Veja, a massa, corpo 1, massa, corpo 2. A massa de 2, ela é maior que a massa de 1. Tudo bem? Então, certamente, quem tem maior quantidade de movimento, nesse caso, é a massa 2, certo? Ela está com movimento, embora sejam a mesma velocidade, mas a massa do corpo 2 é muito maior. Consequentemente, terá quantidade de movimento maior, né? Lembrando que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade do corpo. Tudo bem? Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a massa, maior é a quantidade de movimento também. Certo? Um outro exemplo que a gente pode pensar é justamente o que? Dois corpos de mesma massa e estão com velocidades distintas, certo? Então,
É como se fosse dois carros da mesma marca ali, né? Um Uno-Way, assim, dois Uno-Ways, um de frente para o outro. Quem é que tem a mesma, quem é que tem a maior quantidade de movimento? É aquele que tem a maior velocidade, certo? Então, mais ou menos isso, né? Pode ter como exemplo. Tudo bem? Copia aí rapidinho, pessoal, só para a gente continuar com a interpretação. Logo mais, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. E a gente vai estabelecer o teorema do impulso, tudo bem? Porque lá da segunda lei de Newton, né, nós estabelecemos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Então, se o corpo, né, varia a sua quantidade de movimento de alguma forma, né, muda de velocidade ali, né, você pode também pensar que, opa, correndo algum tipo de impulso aí sobre o corpo para ele variar a sua velocidade, para ele mudar a sua velocidade, né, no decorrer do seu movimento. Tudo bem? M1, M2, aqui eu tenho uma velocidade V1 e aqui eu tenho uma velocidade V2, tá? Então veja, M1 é igual a M2, V1 é menor que o V2, certo? Nessa situação, aqui, a quantidade de movimento, eu esqueci de colocar, quantidade de movimento, corpo 2 é maior que a quantidade de movimento do corpo 1, né? E aqui a quantidade de movimento do corpo 2 é maior que a do corpo 1. Tudo bem? Certo? Vou deitar aqui essa seta. Então veja, pessoal, pela segunda lei de Newton, temos, veja, segunda lei de Newton é o que, pessoal? Força resultante é massa vezes aceleração. Tudo bem? Vamos aplicar para uma partícula, certo? Para uma partícula, para uma partícula temos, veja, como é que pode ser aqui? Aceleração, vou trabalhar com aceleração primeiro, tá? Aceleração, ela é dada pelo que, pessoal? Pelo mesmo movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A aceleração, ela é a variação da velocidade sobre o tempo, certo? Então, quando eu substituo aqui, nós temos o que? Força resultante é massa vezes aceleração, que é variação da velocidade sobre o tempo. Aí fica fácil, né? Eu passo T multiplicando, eu tenho força resultante vezes o tempo é igual a massa vezes variação da velocidade, certo? Variação da velocidade. Essa quantidade aqui é equivalente ao impulso, certo? É o impulso
de movimento do corpo. E massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Massa vezes variação da velocidade é variação da quantidade de movimento, certo? Então essa quantidade aqui é variação da quantidade de movimento do corpo, certo? Tudo bem? Então esse é o que conhecemos por teorema do impulso. Tudo bem? Teorema do impulso para uma única partícula, certo? E esse teorema pode ser aplicado para várias partículas também, vários sistemas de partículas, certo? E quando a gente for analisar, por exemplo, colisões entre partículas, né? Colisões elásticas, colisões inelásticas, certo? Como é que seria esse impulso? Esse impulso seria tão pequeno durante, né, a colisão entre elas que a gente considera igual a zero. Aí nós temos o que? A variação da quantidade de movimento de todas as partículas, tá? Praticamente a gente consegue demonstrar que a quantidade de movimento antes, né, da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. Então, daí a gente consegue estabelecer velocidade antes e após a colisão entre partículas, certo? Isso também pode estar bem relacionado também com uma distribuição, né, de corpos ali bem postas, né? Pode ser muito bem aplicado no nosso dia a dia, né? Para a gente estimar a velocidade entre carros, né, que possivelmente se colidiram ali, né, entre corpos que se colidiram, né, após uma certa velocidade. Então, essa questão da colisão entre corpos que a gente vai estudar agora é muito importante na aplicação lá, né, dos gases, né, porque quando a gente considera um gás, né, as partículas elas colidem com uma certa quantidade de movimento, né? E essa colisão, às vezes, a gente pode pensar que é uma colisão muito rápida. Então, o tempo é muito pequeno. Então, praticamente o impulso é zero, certo? Então, aí a gente estabelece a quantidade total antes igual à quantidade total depois. Claro que no que diz respeito ao gás, as colisões são muito complexas, né? Então, às vezes, eles interagem muito mais, né? Às vezes interagem muito menos. Vai depender de qual potencial cabe mais para interpretar um gás, para interpretar outro. A gente vai ainda chegar nesse ponto. Mas no que diz respeito ao teorema do impulso entre partículas, isso, né, isso pode ser trabalhado muito bem, certo? A gente tem resultados bastante precisos aí, certo? Vou apagar aqui. Como é que a gente demonstra isso? Vamos pensar, vamos aplicar o teorema do impulso, certo? Para cada partícula, certo? Vamos pensar aqui que existe duas partículas. Vamos pensar com duas partículas por enquanto, certo? Vamos pensar aqui. Temos o quê? Vamos pensar aqui, vamos imaginar duas partículas que estão se encontrando aqui, né? Então, certamente elas vão se colidir, tudo bem?
Antes, eu tenho uma velocidade, eu vou chamar de VA. Eu vou chamar essa partícula de partícula A e partícula B. Tudo bem? Antes eu tenho uma velocidade VA e uma velocidade VB. Após o encontro, após a colisão, a velocidade de ambas as partículas poderão mudar, certo? Muitas das vezes elas mudam, certo? Com certeza mudam. Então, vamos pensar que esse conjunto de partículas, né? As duas partículas após a colisão, elas assumiram essa direção aqui. Tudo bem? Então, antes, eles vinham frontalmente, depois da colisão, passaram a ter a mesma direção e sentido, certo? Corpo A, corpo B. Porém, as velocidades, já consideramos aqui que elas mudaram. Então, eu vou colocar essa barrazinha só para distinguir da primeira velocidade, certo? E aqui vai ter um VB linha aqui, que possivelmente é diferente da velocidade inicial, certo? Se eu for aplicar o teorema do impulso, nós temos o quê? Posso pensar que o impulso de A vai ser o quê? Vai ser variação da quantidade de movimento, que é massa de A. A variação só cabe para a velocidade. Então, aqui eu tenho VA', que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Da mesma forma eu faço para B. O impulso de B é a massa de B, velocidade final de B, menos velocidade inicial de B. Certo? No caso são essas daqui, inicial e final. Certo? Da mesma forma como a gente viu lá nas leis de Newton, a gente pode analisar através da segunda lei, né, corpo a corpo. Em A eu tenho isso, em B eu tenho essa outra situação, certo? A gente aplica a segunda lei de Newton para cada uma delas. Da mesma forma, a gente pode aplicar o teorema do impulso para cada uma delas, certo? Depois a gente monta o sistema e vê, né, o que acontece, certo? Tudo bem? Veja, nas situações em que ocorre uma colisão entre partículas, certo? Como a colisão é muito rápida, né? Acontece a colisão, ela já muda de movimento, é como se fosse, né, a colisão lá das bolas de bilharito, de sinuca, né? Quando a gente taca uma bola e colide na outra, né? A colisão acontece muito rapidamente. Então, o que acontece com o impulso, né? Um impulso em A e um impulso em B. Praticamente, se há uma mudança na velocidade, para essa situação acontecer, o impulso praticamente é zero, certo? Porque o tempo que leva para acontecer o impulso é muito pequeno, tudo bem? Não há um tempo significativo entre as partículas durante a colisão, certo? Então a gente considera o tempo muito pequeno. Então, o impulso A e o impulso B praticamente é igual a zero, tudo bem? Então é para esse tipo de colisão que nós vamos começar a estudar. Claro, existem colisões onde a gente considera um impulso diferente de zero, tá? Demora um pouco mais, né, para ocorrer a colisão ali, né? E depois os corpos sigam caminhos diferentes, né? Com velocidade diferente. Vai trabalhar com impulso praticamente igual a zero. Tudo bem? Primeiramente, daqui do teorema, eu posso praticamente o quê? Só pensar aqui. Eu vou subtrair essas quantidades
subtrair aqui esse sistema, certo? Aí eu vou ter o que? O impulso em A menos o impulso em B vai ser o que? Se a massa de A é VA', VA' menos VA menos a massa de B, VB' menos VB. Tudo bem? Poderia somar, poderia subtrair também, certo? O que acontece aqui? Veja, como essas quantidades aqui são praticamente quase iguais a zero, eu tenho que, vou até colocar aqui, nos casos em que o impulso vou colocar até essa expressão, o impulso tende a ser nulo, temos então veja, quando ele tende a ser nulo, essas duas quantidades é iguais a zero, eu tenho que pegar aqui, tenho que esse lado da equação é zero, vai ficar MA VA' menos VA menos MB VB' menos VB. Tudo bem? Veja, eu vou organizar aqui as quantidades. Aqui pode ser também, pode ser o menos, tá, pessoal? Mas para a gente deixar bem legalzinho, eu vou somar aqui, tá? Ó, eu posso somar também, posso subtrair, eu posso somar, tá? Vai dar o mesmo resultado. Mas para a questão do sinal ficar bem legal, para poder mostrar que a quantidade total antes é igual à quantidade total depois, eu vou somar aqui, tá? E aqui eu vou somar. Somando aqui vai dar zero, porque o impulso tem que ser nulo, certo? Essa quantidade aqui, eu vou multiplicar aqui, ó, MA VA' menos MA VA, certo? Mais MB VB' menos MB VB, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho essa quantidade aqui, que é a quantidade de movimento, certo? Do corpo de massa MA antes da colisão, certo? Que é a velocidade inicial, antes da colisão. E aqui eu tenho a quantidade de movimento do corpo B antes da colisão, certo? Aqui está negativo, vou passar para o outro lado, certo? Então vai ficar como? Vai ficar MA VA mais MB VB, certo? Tá negativo, passa para o outro lado positivo. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar MA VA', certo? Mais MB VB'. Então o que que eu tenho aqui, pessoal? Nessas condições em que o impulso tende a ser nulo, certo?
eu tenho que eu tenho a quantidade de movimento A, a quantidade de movimento B, isso tudo antes da colisão, certo? Antes da colisão é igual a quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B após a colisão. Só lembrando que aqui é BB', certo? Então aqui, ó, quantidade do corpo A mais a quantidade do corpo B antes da colisão, e aqui a quantidade do corpo A mais a quantidade do corpo B, ó, após a colisão, certo? Esse barradinho significa ser após a colisão, tudo bem? E aqui é a quantidade total antes da colisão. Quantidade total antes da colisão, antes é igual a quantidade total depois. Tudo bem? Então, para todas as situações em que consideramos o impulso praticamente nulo após a colisão, ou durante a colisão, né, praticamente nulo, a quantidade total antes de todos os corpos é igual à quantidade total depois. Tudo bem? Certo? Veja, realmente tem que somar, né? Tem que somar porque, por exemplo, vamos pensar que são 3 partículas. Aí eu ia fazer para um impulso para A, um impulso para B e um impulso para C. Quando eu somo tudo, né, eu posso, né, justamente levar para o outro lado as quantidades antes da colisão e a quantidade depois. Certo? Isso para 2 partículas, para 3 partículas, para 4 partículas. Sempre dá certo, né, você fazer dessa forma. Tudo bem? Quantidade total antes é igual a quantidade total depois, certo? Só lembrando também, pessoal, que essa situação, ela é o quê? Para uma única direção, tá, pessoal? No caso, situação unidirecional. Unidirecional, tá? Para uma única direção, ou só no eixo X ou só no eixo Y, tudo bem? Agora, se a quantidade de movimento acontecer, né, em um ângulo qualquer, aí a gente já tem que considerar que a quantidade de movimento, né, tem uma decomposição tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, certo? Tem uma quantidade de movimento tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então você vai ter que utilizar das propriedades trigonométricas para calcular essa quantidade nas 2 direções possíveis ou nas 3, né? Pode pensar isso também no espaço, né? Quantidade de movimento assim. Veja, pessoal, uma coisa que é importante no que diz respeito à colisão entre partículas, certo? A gente tem uma coisa que a gente tem que lembrar: a gente pode obter velocidade positiva e velocidade negativa, tudo bem? Então, sempre adotar um referencial, né? Vou pegar um referencial aqui, certo? Se a partícula, vamos pensar numa partícula B, né, está nessa direção e a partícula A está nessa frontal, veja, a velocidade VA ela é maior que zero. E essa velocidade dB ela é menor que zero. Tudo bem? Tudo isso é devido ao quê? Esse referencial aqui. Quem está na mesma direção possui sinal positivo. Quem está em direção oposta, velocidade vai tomar valores negativos, certo? Então por isso que é essencial, né, saber essas situações para fazer outras interpretações, principalmente no que diz respeito ao coeficiente de restituição, certo? Entre as colisões de partículas, certo? E o coeficiente de restituição está relacionado justamente com a velocidade, no caso, como é que se diz?
esqueci o nome que se dá, né? Velocidade, esqueci o nome. Só sei que relaciona a velocidade final, certo? Sobre velocidade inicial, certo? É uma quantidade que vai determinar se a colisão ela vai ser elástica, se ela vai ser parcialmente elástica ou vai ser inelástica, certo? Então vamos colocar aqui coeficiente de restituição determina algumas características sobre a colisão entre duas partículas. Através da relação certo, lembrei aqui, velocidades relativas, tá pessoal? Então ela está relacionada com as velocidades relativas. Olha esse ônibus aí. Ô pai. O coeficiente de restituição está relacionado com as velocidades relativas dos corpos, tudo bem? De que maneira? O coeficiente de restituição, esse E, certo? Em cima é o que? Velocidades finais. Vou colocar VB menos VA. Finais é o que? Linha aqui, isso aí. Comecei com B, então começar embaixo também. Ser VB menos VA. Velocidades iniciais embaixo, velocidades finais em cima, certo? Quando você faz essa contazinha aqui entre duas partículas, você pode ter valores iguais a 1, valores entre 0 e 1 e valores iguais a 0, tudo bem? Para cada valor você consegue identificar uma característica, certo? Do movimento, tudo bem? Então, para esse E igual a 1, que é o coeficiente de restituição, quando ele é igual a 1, a colisão é totalmente elástica, né? A colisão acontece, eles vão embora, se separam, certo? Para quando o E é entre 0 e 1, a colisão é parcialmente elástica, né? Então, a gente pode verificar várias situações ali. Uma é parcialmente elástica, né? Eles podem estar muito próximos, mas não exatamente têm a mesma velocidade, certo? Quando a colisão ela é inelástica, certo? Eles colidem um ao outro e vão juntos com a mesma velocidade, certo? A gente vai tentar registrar aqui no quadro, bem direitinho para a gente não esquecer, tá? E às vezes só com a observação do tipo de movimento, o movimento é totalmente inelástico. Esse E é igual a 0, então a velocidade antes é igual à velocidade depois, ó. Se o E é igual a 0, a velocidade final do corpo B é igual à velocidade final do corpo A, né? Certo? Se o coeficiente é ', eu tenho uma equaçãozinha entre as velocidades. VB menos VA é igual a VB' menos VA'. Certo? Isso pode ser importante para a gente calcular
valores de outras velocidades, certo? Então quando a gente tem, né, o valor, sei lá, de 0,75, aí passa multiplicando, a gente tem também uma relaçãozinha bem interessante que pode nos ajudar aí, certo? Então veja, para E igual a 1, eu tenho o que? Colisão totalmente elástica. Totalmente elástica. Certo? Exemplo: corpo A, corpo B, certo? Antes da colisão, após a colisão, vou colocar aqui, corpo A vai para essa direção, corpo B vai para outra direção. Pode acontecer isso, né? Certo? Parcialmente elástica, que pode acontecer o E, quando E é maior que 0, menor que 1, parcialmente elástico. Pode acontecer muitas coisas nessa colisão. Parcialmente elástica. Vou colocar aqui novamente uma colisão. Fazer uma colisão aqui, ó, na mesma direção, certo? Antes, aí eu tenho aqui corpo A com a mesma velocidade, por exemplo, corpo B, certo? Então aqui eu vou ter VA, VB, né? VA, VB. Mas tem que entender a seguinte situação: se for qualquer valor, as velocidades aqui elas não podem ser iguais, certo? Pode ser iguais, tem que ser diferentes. Então aqui A e B são diferentes, aqui pode ser iguais, tá? Aqui pode ser iguais a 0. Aliás, pode ser um valor igual, por exemplo, uma velocidade igual. Tudo bem? Isso aqui vai ser em cima, né? Não, mas se for em cima já vai dar 0. Então, ó, essa situação aqui não pode acontecer. Vamos pensar em outra situação em que aqui pode me dar um valor diferente de 1. Qual é a condição para isso acontecer? Essa subtração aqui não tem que ser igual a essa, certo? Se é diferente de 1, não tem que ser igual a essa. E também a velocidade final não pode ser iguais também para não dar 0. Então veja, a condição para isso acontecer, ó, vamos analisar aqui matematicamente para a gente não ver belinha, ver essa quantidade aqui tem que ser menor que essa quantidade. Agora sim, essa quantidade aqui em cima tem que ser menor que a quantidade aqui embaixo, certo? Pode acontecer várias coisas aí no que diz respeito às velocidades final e inicial. Vamos lá. Quando E é igual a 0, a colisão é o quê? A colisão é inelástica. Tudo bem? Inelástica. Então, para E igual a 0, a velocidade final de B é igual à velocidade final de A. Desculpa. A velocidade final de B é igual à velocidade final de A.
certo? Então eu tenho basicamente a situação aqui, por exemplo, o A, o B antes da colisão e após a colisão, o A e B, por exemplo, pode ter a mesma velocidade, a velocidade V. Eles podem ir juntos, né? Uma colisão inelástica, né? Então os corpos vão junto com uma única velocidade. Tudo bem? Isso aqui pode acontecer. Certo? O que é interessante é que a gente pode, né, utilizar dessas propriedades do coeficiente de restituição para achar as velocidades finais ou as velocidades iniciais dos corpos que estão ali envolvidos em uma colisão, certo? Para te garantir que o E seja entre, né, pode ser 0 ou entre 0 e 1 ou até mesmo igual a 1, para garantir que seja no mínimo igual a 0 ou maior que 0, né, a gente acrescenta aqui um módulo, tá? Porque a gente possui velocidades negativas também, né? E muitas das vezes a velocidade A é maior que a velocidade B. Então, para garantir que isso seja positivo, a gente coloca o módulo e não vai atrapalhar nas nossas contas que a gente possa fazer com essa relação do coeficiente de restituição, certo? Será que dá para fazer bem aí? Vamos tentar fazer. Aqui é a letra A. Vamos ler rapidinho, pessoal. Duas esferas A e B de massas MA igual a 4 kg, MB a 4 kg também, movendo-se em sentidos opostos com velocidade VA igual a 3 metros por segundo e VB igual a menos 1 metro por segundo, certo? Coloquei aqui minúsculo, maiúsculo, só agitar aqui. Certo? Mesma coisa. Certo? Realiza uma colisão unidimensional ou frontal. Veja que tem um eixo de referência, só para distinguir a questão da velocidade, certo? Determine em relação ao eixo de referência dado as velocidades de A e de B após o choque. No caso, ele quer a velocidade, né, VA' e VB', né, que é após a colisão. Nos seguintes casos, considerar que o choque é perfeitamente elástico, certo? Então, primeiramente, sendo perfeitamente elástico, solução, sendo perfeitamente elástico, o E ele é o quê? Ele é igual a 1, tudo bem? Ele é o máximo possível, certo? Então aí a gente faz a relaçãozinha, pode começar VB sempre final, né? B' menos VA', VB menos VA. Vou colocar um módulo aqui, para garantir que seja positivo. Eu tenho uma primeira relação, certo? A segunda relação, eu posso ter, eu vou até colocar, vou até multiplicar para o outro lado, vou colocar bem aqui, ó. Tem mais espaço. VB' menos VA' é igual ao módulo de VA menos VB menos VA, certo? Depois a gente faz a devida interpretação do módulo. Tudo bem? Temos isso garantido aqui, certo? Veja. O que nós temos também é que a quantidade total antes é igual à quantidade total depois. Tudo bem? A quantidade total antes, eu tenho duas partículas, né? Vai ser MAVA, coloco assim com maiúsculo aqui, MAVA, mais MBVB.
quantidade de A mais quantidade de B. Sempre soma, certo? Sempre soma do lado, soma do outro. E após a colisão eu tenho MA, a nova velocidade de A, VA', mais MB, VB'. Certo? Pronto. Eu tenho essas duas relações a considerar. Certo? Vamos organizar essa aqui primeiro. As massas são iguais a 4. Tudo bem? Tanto de A quanto de B. Se elas são iguais, pessoal, o que a gente pode já fazer aqui? Se elas são iguais, e é igual a 4, né? A gente já pode cancelar, tá, pessoal? Se elas são iguais. E elas estão em todas as parcelas. Tudo bem? Aí eu tenho o quê? VA mais VB é igual a VA' mais VB'. O que eu tenho de informação em relação às velocidades? VA é 3. VB é menos 1. Tudo bem? Menos 1 igual VA' mais VB'. Certo? Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 2. Certo? Eu tenho aqui essa relaçãozinha a considerar. Tudo bem? E se não forem iguais, professor? O que? As massas? Se não for igual, aí você tem que substituir, né? Certo? Porque se eu substituísse, eu poderia isolar o 4 de um lado e poderia isolar o 4 do outro. Eles iam cancelar da mesma forma. Certo? Mas como são... né? Se fosse diferente, aí sim, aí eu teria que substituir, né? E ir trabalhando com os números, né? Dentro da equação. Mas como é igual, não precisava nem colocar 4, certo? Basta falar que é igual. Aí são iguais e todas as parcelas têm massa, né? Então eles vão cancelar. Tudo bem? Se for diferente, aí você já tem que substituir. Aí eu tenho essas duas relações a considerar aqui. Aqui no caso vai ser o quê? Esse módulo de VB' menos VA' é igual a quem? É igual a... Isso aqui. É igual a 2, né, pessoal? Não. Quando for substituir, vai ficar 3 mais 1, certo? Vai ficar igual a 4. Tudo bem? Certo? Certo. Veja. É só a gente fazer agora a questão da interpretação. Veja, quando estão no mesmo sentido, na verdade aqui é uma colisão frontal, eu posso ter várias situações aqui, certo? Mas quais situações eu posso ter? A velocidade de A, ela tem uma energia maior que a velocidade de B, porém, o que importa aqui é a quantidade de movimento, certo? A quantidade de movimento que importa. Como as massas são iguais, a quantidade de movimento de A é maior que a quantidade de movimento de B. Então, muito provavelmente, todo sistema, né? Muito provavelmente todo sistema vai para essa direção, certo? Embora o A possa voltar, tá? E o B possa seguir também para essa outra direção, certo? Posso seguir para essa outra direção. O que não pode acontecer é o que, pessoal? O que não pode acontecer? Certo? VB continuar nessa direção, certo? Ou seja, o que a gente interpreta aqui, VB ele vai ser o que? Ele vai ser maior que zero, vai ser positivo, tá? Ser positivo.
Tudo bem? VB vai ser positivo. O VA pode ser negativo ou positivo. Tudo bem? Agora a questão das interpretações vai ser o seguinte: a gente vai manter essa quantidade aqui e vai fazer a seguinte interpretação no final, certo? VB tem que ser positivo. Isso aqui é amarrado no sistema, porque as massas são iguais, certo? Vou apagar aqui. Será que eu apago aqui, eu apago ali? Faz o seguinte, vocês copiem rapidinho, eu vou apagar aqui, aí eu vou montar o sistema bem aqui, tá? Certo? Certo? Vou apagar aqui só essa parte. Estabelecer isso aqui, ó. É o que importa para nós. A gente tem a seguinte relação. Vamos trabalhar com VB' menos VA'. Tá? Isso aqui vai ser igual a 4. VA' mais VB'. Isso vai ser igual a 2. Tudo bem? Como é que fica agora? Veja. O que a gente pode fazer é uma subtração. A gente pode subtrair e o VB' vai cancelar, tá? Certo? Quando a gente subtrai um lado e o outro da equação, esse VB' cancela com isso, porque são positivos, né? E é o mesmo, vai cancelar. Então vai ficar menos VA' menos VA'. Isso aqui é igual a 4 menos 2, que é 2. Certo? Então isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar VA', menos VA', menos 2 VA', né? É igual a 2. Então VA', olha só, vai ser menos 1 metro por segundo. Passo 2 dividindo, né? Então, escolhido aqui, batem e o VA' volta para cá, certo? A gente pega esse resultado aqui, substitui em uma das duas equações, pode ser uma e outra, né? Substitui nessa primeira, então VB' menos VA', que é menos 1, que vai ser igual a 4, VB', isso vai ser o quê? Menos com menos é mais. Aí passa para o outro lado com menos, vai ficar 4 menos 1, né? VB' igual a 3 metros por segundo. Certo? Tudo bem? Então qual é a situação? Eles colidem. Aí VB tem velocidade positiva, 3 metros por segundo, mas o VA vai o quê? Na verdade a massa, o corpo A, ele vai, né, ter uma velocidade em sentido oposto à inicial, igual a 1 metro, menos 1 metro por segundo, certo? De velocidade. Tudo bem? É isso que a questão pede, deixa eu só verificar aqui. É isso mesmo. Note que ocorreu uma troca de velocidades,
A ficou com velocidade inicial de B e B ficou com velocidade inicial de A. Ah, é verdade, ó. Inverteu aqui, né? Velocidade de A, que é 3 metros por segundo, ficou em B. A velocidade de B ficou em A. Interessante. Isso acontece porque a colisão é perfeitamente elástica e as massas são iguais, né? Então houve uma troca de velocidade aí, certo? Sempre que dois corpos de mesma massa realizam uma colisão frontal e perfeitamente elástica, ocorre troca de velocidades. Exatamente. Certo? O que a letra B propõe aqui? Bora fazer a letra B rapidinho. O choque é parcialmente elástico e o coeficiente de restituição é 0,5. Certo? Então aqui o que vai mudar de uma coisa para outra? Somente essa equação aqui, né? Porque o coeficiente agora é 0,5. Tudo bem? Letra B. Colisão é parcialmente elástica. E igual a 0,5. Certo? Então como é que fica aqui? Vamos fazer de novo para a gente forçar aqui. Coeficiente de restituição do módulo VB' menos VA' sobre o módulo de VA' menos VB'. Certo? Nesse caso, o coeficiente é 0,5. Então nós temos o quê? Nós temos que módulo de VB' menos VA' é igual a... Isso aqui é 1 sobre 2, né? Módulo de VA' menos VB'. Certo? Opa! Isso aqui não tem linha, tá? Finais iniciais. Velocidades finais. 3, velocidades iniciais, né? 3 menos 1. Então aqui o módulo VB' menos VA' é 1 sobre 2. Módulo VA é 3 menos VB é menos 1. Vai ficar mais 1. Isso aqui me dá 4. 4 sobre 2 é 2. Tá? Da quantidade de movimento total antes, vou colocar só assim, tá? E total depois, certo? Eu tenho que MAVA mais MB/VB. Isso aqui tem que se tornar uma musiquinha na mente de vocês, tá, pessoal? MAVA mais MB/VB igual a MAVA' mais MB/VB'. Isso no caso de unidimensional, né? Pode jogar direto assim, colisão em uma única direção. As massas são iguais, certo? Já cancela aqui. Velocidade A, eu vou ter a mesma relação de antes, né? Só muda só aquela primeira ali. VA é 3, VB é menos 1. Eu vou ter VA' mais VB'. Certo? Isso aqui vai ser igual a VA'
mais VB' igual a 2 também, certo? Igual a 2. Veja, a subtração me dá 2 e a soma me dá 2. O que vai acontecer aí? Qual é a situação que a soma e a subtração me dá o mesmo resultado? Meio, dá 3 menos 1, 4, dividido por 2 é 2. É isso mesmo. Que é 2. É isso mesmo. Certo? Vou organizar agora aqui, depois só trabalhar com a equação. Como é que fica? Vou apagar aqui. Tem essas equações agora, né? Ó, trabalhar logo diretamente aqui. Tirar do modo. VB', VA' igual a 2. VA' menos mais. B' igual a 2. Certo? Se eu somar, esse VA' vai cancelar com isso, então vai ficar 2 VB' igual a 2. Tudo bem? Opa, desculpa, igual a 4. Soma aqui, aqui cancela. Então vou ter situação aqui que VB' é igual a 2 metros por segundo, certo? Posso jogar em qualquer uma das equações, jogar nessa segunda, né? Quem vai ser o VA'? VA' vai ser, se eu jogar o 2 aqui, o 2 com esse 2, isso aqui vai dar 0. Olha só o que acontece. A colisão ocorre, né? B vai em direção no mesmo eixo, no meu referencial aqui vai ser positivo, certo? E a velocidade do corpo A vai ser o quê? Vai ser igual a 0. Então ele bate e fica lá. O corpo A bate, né? Bate, o corpo B vai e o A fica aqui. Tudo bem? É isso que acontece. Basicamente é isso. Certo? Então, para situações em que a colisão é parcialmente elástica, pode acontecer diversas coisas. Certo? O corpo pode parar, o corpo pode seguir com o movimento contrário. Certo? O importante é que esse coeficiente está bem relacionado com algum tipo de perda de energia, né? Certo? Principalmente quando ele é parcialmente elástica ou até mesmo inelástica, tá? Porque quando a colisão é elástica, a energia se conserva, tá, pessoal? Mas quando a energia é parcialmente elástica ou inelástica, parte dessa energia é dissipada. É assim que nós consideramos, que nós refletimos sobre esse tipo de situação em que envolvemos aí o coeficiente de restituição durante a colisão dos corpos. Tudo bem?